Meus amigos e minhas amigas de direito constitucional, estudantes de direito, estudantes da segunda fase da OAB de direito constitucional, é, estudantes de concurso público e estudantes de pós-graduação. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor da Mais Educacional de Direitos Humanos, Direito Constitucional, é, Teoria Geral do Direito e sou professor da pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio. Gostaria de falar com vocês hoje sobre mais um remédio constitucional. Aqui um remédio constitucional trazido pela Ordem Jurídica de 1988, o chamado mandado de injunção. Então, mandado de injunção o que eu gostaria de tratar nesse vídeo do mandado de injunção individual primeiro. Num próximo vídeo eu gostaria de tratar depois do mandado de injunção coletivo. Então, eu gostaria de tratar desse mecanismo que se trata de uma ação de rito especial que visa garantir o exercício das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Lembrando, diante essas prerrogativas, essas liberdades, diante de uma omissão constitucional, total ou parcial. Então, nos termos do artigo 5º, inciso 71 da Constituição e também do artigo 2º da Lei 13.300 de 2016. Lembrando, então, que o mandado de injunção ele está regulamentado em âmbito infraconstitucional pela Lei 13.300 de 2016, com base na previsão constitucional. Qual é a previsão constitucional? Artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal. Ok? Então, nós vimos isso. Se trata de uma ação de rito especial, um remédio constitucional. Qual que é a hipótese de cabimento? Então, a hipótese de cabimento é para a proteção do exercício das liberdades constitucionais, ou seja, todos aqueles direitos constitucionais, especialmente os direitos de primeira geração, mas também direitos de segunda geração. Caso típico, por exemplo, o direito de greve dos servidores públicos, aí, que o STF decidiu, aposentadoria especial de servidor público. E também teve o caso do aviso prévio proporcional. Então, como nós falamos, liberdades constitucionais podem ser direitos individuais ou direitos também sociais. Que também se referem às seguintes prerrogativas. Nacionalidade, então, se houver alguma ausência de regulamentação para o exercício da nacionalidade ou obtenção da nacionalidade, é possível o manuseio do MI, do mandado de injunção, a impetração do MI. Relativo à soberania, então, a proteção da soberania, quando a soberania não estiver protegida de forma adequada. A cidadania, aqui a cidadania se refere sempre ao exercício de direitos políticos. Sempre importante. Toda vez que a Constituição fala em cidadania, ela fala em direitos políticos. E aí, frente, então, uma omissão que pode ser legislativa ou administrativa, total ou parcial. Lembrando, então, todas as vezes que nós estivermos diante de um mandado de injunção ou mesmo de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós vamos estar diante de um tipo específico de norma. Qual o tipo específico de norma? Segundo a definição clássica de José Afonso da Silva, de uma norma de eficácia limitada, ou seja, aquelas normas que produzem eficácia negativa, ou seja, que impedem o legislador de subtraí-las do ordenamento jurídico ou de reduzi-las a nada, mas que dependem para o seu exercício de regulamentação infraconstitucional. Então, elas não têm eficácia ali imediata, elas têm eficácia mediata, ou seja, elas só impedem o legislador de suprimir tais direitos, mas ela deve ser regulamentada. Essa regulamentação pode ser legislativa e mesmo a partir quando se trata, por exemplo, de uma política pública, mesmo depois da regulação legal, é preciso, às vezes, um decreto que vai regulamentar a questão, resoluções, portarias que vão efetivar o exercício de determinado direito. Então, tanto pode ser uma omissão legislativa ou uma omissão
administrativa. A omissão pode ser total ou pode ser parcial. A omissão parcial, nos termos do artigo 2º da Lei 13.300 de 2016, é aquela que, apesar de iniciada a regulamentação, ela é insuficiente e torna imprecisa a supressão da lacuna, ou seja, da exigência de regulamentação infraconstitucional por parte do legislador, impedindo o exercício do direito. Ok? Então, esse é o ponto de partida, são as hipóteses de cabimento. Então, a omissão legislativa e administrativa, total ou parcial, que impeçam o exercício das liberdades constitucionais, aqui falando direitos individuais, direitos sociais, prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Pois bem, e quem são os órgãos competentes para apreciar o mandado de injunção? Então, em regra, nós temos aqui o Supremo Tribunal Federal quando se trata de órgãos que a Constituição estabelece ali. Então, aqui nós temos um tipo específico de competência. Qual é o tipo específico de competência? Competência em razão da pessoa. Competência ratione persone. O que significa isso? Que é a pessoa competente ou a autoridade competente que vai determinar a competência judicial. Então, nos casos lá do Congresso Nacional, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da mesa de ambas as casas, ou do próprio Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas e do Presidente da República, quando essas normas elas decorrerem da necessidade ou dos tribunais superiores, então será competência do Supremo Tribunal Federal. Onde está isso, professor? Artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição Federal. O STJ também é competente para apreciar o mandado de injunção individual quando a regulamentação infraconstitucional depender de órgãos e entidades federais que não estão atinentes àquelas na competência do Supremo Tribunal Federal. Então é um resíduo, ou seja, as autoridades federais que não estiverem presentes ali no artigo 102, inciso 1, a linha Q, são aqueles que são de competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 135, inciso 1, a linha H. Também cabe aos tribunais de justiça o exercício do mandado de injunção individual, nos termos do artigo 125, parágrafo 1º, porque nesse caso existem, lembrando que nós vivemos em uma federação, os estados, eles têm o quê? Conforme o artigo 25 da Constituição, o poder constituinte derivado decorrente para estabelecer as suas constituições. Eles têm ali normas de reprodução obrigatória e dessa forma eles também têm as suas competências específicas. Nesse âmbito de competências específicas é possível ali e ser estabelecido um conjunto de regras para o exercício dos direitos fundamentais, especialmente dos seus servidores, né, que ali podem não ter ali determinados direitos reconhecidos e aí reconhecido no sentido de não regulamentá-los, daí ser possível o mandado de injunção em âmbito estadual. O Tribunal Superior Eleitoral, quando a regulamentação for dos órgãos administrativos da Justiça Federal, então da Justiça Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Quando a Justiça Eleitoral, ela não, nos seus órgãos administrativos, não cumprirem ali a forma de comatação, de regulamentação, em tal ato vai implicar, então, na necessidade de mandado de injunção para tal exercício. E, nesse caso, é competência do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5º da Constituição Federal. Pois bem, nós temos legitimado ativo. Legitimado ativo é qualquer pessoa, natural ou jurídica, que a omissão impede o exercício dos direitos fundamentais. E o legitimado passivo? O legitimado passivo é o poder ou órgão que deveria ter, que é responsável pela edição da norma reguladora infraconstitucional que não foi feita. Então,
O legitimado ativo é aquele que deveria realizar a edição da norma regulamentadora. A petição inicial ela segue o artigo 319 do CPC, nos termos do artigo 4º da Lei 13.300 de 2016. Documento essencial, caso haja necessidade que esteja na mão do órgão do poder público, o juiz vai determinar isso, que seja apresentado tal documento nos termos do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 13.300 de 2016. Qual que é a omissão inconstitucional que é objeto do MI? É aquela então, se trata de norma de eficácia limitada não regulamentada, seja então por ato legislativo, então, lei, ou por ato administrativo. Ok? Não cabe tutela de urgência. Então, não cabe tutela de urgência, segundo a jurisprudência do STF. Quando não for caso de MI, o tribunal o relator vai indeferir logo o mandado de injunção nos termos do artigo 6º da Lei 13.300 de 2016. O procedimento é aquele regular, 10 dias para informações da autoridade coatora, nos termos do artigo 5º, inciso 1º da Lei 13.300. Também é dado ciência ao órgão de representação processual da autoridade, né, então coatora, para que ele possa ingressar no feito, nos termos do inciso 2º do artigo 5º da Lei 13.300. Tem a oitiva do Ministério Público no prazo de 10 dias depois das informações, nos termos do artigo 7º da Lei 13.300 de 2016. Vamos lá, sentença. Aqui é um ponto importante. A sentença ela tem natureza mista. Em regra, ela tem natureza mandamental e normativa aditiva, ou seja, um tipo de decisão manipulativa do controle. A natureza mandamental, artigo 8º, inciso 1º da Lei 13.300 de 2016, ou seja, o tribunal vai fixar ali prazo razoável para que a autoridade coatora comalte a lacuna ou faça a norma, expeça a norma regulamentadora ou ato administrativo capaz de garantir o exercício fundamental não implementado por ausência de norma regulamentadora. Caso a segunda hipótese é não suprimido nesse prazo, estabelecer, então, já ali as sentenças manipulativas são típicas sentenças do controle de constitucionalidade, em que o tribunal estabelece um conteúdo, então ele cria uma norma e vincula essa norma de forma direta. Nesse caso, é uma sentença manipulativa de espécie normativa aditiva, ou seja, o tribunal vai comaltar a lacuna para aquele caso especificamente. Então ele vai estabelecer quais são as condições em que se darão os direitos, as liberdades ou as prerrogativas. Então ele vai estabelecer qual é a forma do exercício desses direitos. Lembrando que se já houver reiteração do mandado de injunção, o tribunal vai apenas dar o efeito da sentença de forma manipulativa na espécie normativa aditiva, ou seja, vai só estabelecer os direitos que são necessários, porque já se passou o prazo razoável. Essa previsão toda está no artigo 8º, parágrafo único da Lei 13.300 de 2016, que trata da sentença. Então, qual que é a eficácia dessa sentença, então, dessa decisão? Qual é a eficácia dessa decisão? Em regra, a decisão, esse acórdão, né, na verdade, muito mais que uma sentença, então é um acórdão. Esse acórdão, ele tem eficácia interpartes, então, que se aplica até ao advento da norma regulamentadora nos termos do caput do artigo 9º da Lei 13.300 de 2016. Porém, o tribunal competente pode estender esses efeitos nos termos do parágrafo 1º da Lei 13.300, artigo 9º, parágrafo 1º, para eficácia erga omnes ou ultra partes, sem prejuízo da sua aplicação em casos análogos nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.300 de 2016. Pessoal, essas são as dicas que eu queria passar para vocês no caso do mandado de injunção. Espero que tenham gostado. Um forte abraço, podem contar comigo.